Então eu vou começar assim, Matheus. Houve algumas mudanças em relação ao diagnóstico de obesidade. Mas o que a população tem que saber em si para diagnóstico de obesidade? Perfeito, Vicente. A gente sempre usou o IMC, que é aquele índice de massa corporal. Você pegava o seu peso, dividia pela altura de novo. Então era o peso dividido pela altura ao quadrado. Se desse acima de 25, você tinha um sobrepeso. Se desse acima de 30, você tinha obesidade. Aí tinha obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. O problema desse método é que ele não avaliava realmente se a pessoa tinha excesso de adiposidade, excesso de gordura. Só colocava o peso ali como um fator. Então, você não conseguia distinguir aquelas pessoas que eram mais musculosas ou o contrário, aquelas pessoas que tinham muita baixa massa muscular, mas tinham excesso de gordura. Mas a hora que você fosse ver o peso não era tão alto ou o IMC não era tão alto. Então, essas novas definições vieram para poder sanar isso, porque o que realmente traz o problema da obesidade, tá, é o excesso de gordura e principalmente de gordura em locais que não é o subcutâneo, que seria locais que a gente chama de gordura visceral. Tá? Diga-se de passagem, tem uma forte associação essa gordura visceral com doenças cardiovasculares, que entra no meu infarto e AVC, é um marcador significativo. Com né? certeza. Se a gente fala, se tem gordura visceral, se tem gordura no fígado, consequentemente você deve ter gordura no coração. É que no fígado é mais fácil a gente mensurar, no coração é mais difícil. A gente precisa de um exame um pouquinho mais invasivo normalmente. Exatamente. Então, gordura visceral é um fator de risco cardiovascular. Então, o que aconteceu agora? O IMC ele continua sendo um fator de triagem. Então, você faz o IMC. Se o IMC vier acima de 25, que antigamente era sobrepeso, tá? Você vai tentar avaliar algum método para avaliar o excesso de adiposidade, que é a circunferência abdominal, a relação cintura-quadril, a relação cintura-estatura, ou algum método de avaliação de gordura corporal, como bioimpedância, ou o padrão ouro, que é o DEXA, que é um exame que se faz no aparelho de densitometria óssea para medir gordura corporal. Esse exame tem aqui em Araraquara? Sim, esse exame tem em Araraquara. Então, geralmente nas clínicas onde se faz densitometria óssea para ver a osteoporose, você tem o mesmo aparelho, ele faz esse exame de DEXA. Então, a gente teria dois exames além das métricas. Exatamente. Teria o exame da bioimpedância, que é um exame até relativamente tranquilo, né? Que faz na clínica. E esse exame que seria o padrão ouro, que aí normalmente deve ser um pouco mais caro, um pouquinho mais restrito, que é a densitometria. É isso? Exatamente. Que a gente chama Mas o quadro clínico dá para fazer o diagnóstico? Sim, com uma fita métrica você consegue fazer o diagnóstico. Tá? Então, perfeito. Se esse paciente, além do sobrepeso pelo IMC, tiver alteração da adiposidade, esse paciente tem uma obesidade. Mesmo que o IMC dele for de sobrepeso. Perfeito. Tá? E aí a gente só vai distinguir. Esse paciente tem uma obesidade pré-clínica, onde ele não tem nenhum problema relacionado à obesidade, ou uma obesidade clínica, ou seja, ele, além da obesidade, ele já tem alguma repercussão clínica sobre o excesso de peso. E aí a gente tem uma lista enorme de doenças que são consequências desse excesso de peso.